São poucos textos que vão falar especificamente sobre o diabo. Não há livro da Bíblia que fique falando apenas do diabo. A Bíblia sempre está apresentando a luz, sempre está apresentando Jesus, mas sempre está falando que o mundo inteiro jaz no maligno e que aquele povo que estava em trevas viu grande luz quando conheceu Jesus. Isso na profecia. Um povo que estava perdido, um povo que estava em dúvida, um povo que estava em angústia, conheceu a luz em Cristo Jesus e essa luz chegou até nós hoje. Nosso problema geralmente com Deus, conosco, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Todas as brigas, normalmente em casa, no trabalho, na escola, em todo lugar, elas sempre têm a ver com o nosso orgulho. É uma guerra enorme que nós temos dentro de nós mesmos, porque carregamos o veneno da antiga serpente dentro de nós. Então, é algo que a gente precisa olhar com clareza, abrir os olhos. Como pessoa que está nas trevas não consegue ver o seu pecado, mas nos achegarmos diante de Deus e ouvirmos a sua palavra, recebermos a luz da sua palavra para percebermos aonde temos caído, onde estamos, para Deus trabalhar conosco. Esse texto fala do rei de Tiro, tanto o capítulo 26, 27, 28, está falando sobre esse rei de Tiro, que era um rei muito poderoso, um rei que tinha muita riqueza e negociava tudo isso no mundo inteiro, e Deus não estava contente com esse rei. E no capítulo 28 ele compara, ele usa alguns termos próprios para o príncipe das trevas, que um dia foi um anjo de luz, e que um dia esse anjo de luz caiu da presença de Deus, porque se orgulhou, elevou o seu coração, se ensoberbeceu. Ele era chamado de querubim, e todos os querubins estavam sempre diante de Deus, diante do trono de Deus, refletindo a glória de Deus. É como se eles fossem anjos de luz para refletir a glória de Deus. É como se eles fossem anjos da música, anjos da beleza, para que se conhecesse, se visse a beleza e a glória de Deus. Mas tudo isso vinha de Deus, e ele um dia achou que isso vinha dele e que ele tinha essa glória, e ele assumiu isso para si, e ele roubou, ele usurpou a posição de Deus. E diz o texto que ele era perfeito em tudo que ele fazia, tinha formosura, tinha sabedoria, estava lá no jardim do Éden sobre pedras preciosas. E aí ele vai enumerando essas pedras preciosas. No verso 14 ele fala que ele era um querubim da guarda, ungido de Deus, e estava no monte santo de Deus, estava no lugar da congregação, estava onde era o templo, onde se manifestava a glória de Deus, e ele andava no brilho das pedras preciosas. Perfeito ele era, até que um dia se achou iniquidade no seu coração, e Deus o afastou da presença de Deus. Diz o verso 16 que ele era bom em comércio, mas cheio de violência. Acredito que aqui já está falando muito próprio ao rei de Tiro. Todas as outras afirmações, fica muito claro que estava falando a respeito desse príncipe das trevas, que elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Ele achou que era dele, e ele se corrompeu, porque ele era muito sábio. Todas as decisões que ele tomava eram decisões muito sábias. Esse sinete era o carimbo de algo que era perfeito, de algo que valia. Alguém que via esse carimbo dizia: dá para acreditar,
Então, aonde fosse um documento que tinha o carimbo dele, tinha acesso a qualquer lugar, porque ele tinha a confiança de todos. Mas ele se corrompeu, ele usou da confiança para a falsidade, para benefício próprio, e por causa do resplendor, ele se achou melhor que os outros, e Deus o lançou por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. E diz no verso 19 que ele fazia injustiças no seu comércio. Então, às vezes ele está falando a respeito desse príncipe das trevas, desse anjo de luz que se tornou o príncipe das trevas, e às vezes ele já fala especificamente do rei de Tiro, de como ele era soberbo, de como ele se autoglorificava e como ele estava também assumindo a posição de Deus, e sempre o orgulho vem antes da queda, e Deus sempre vai derrubar aquele que abrigou o seu coração, o orgulho. Então eu quis que a gente lesse esse texto de Ezequiel 28, para a gente ter sempre a ideia da natureza do mal, da natureza das trevas, como ela age, como estava ali na presença de Deus, como Deus encheu de dons, como Deus colocou coisas bonitas para aquela pessoa, para aquele ser, para aquele anjo, seja quem for, mas que a pessoa pode sim vai descer, que aquele anjo pode se orgulhar, e Deus vai derrubar essa pessoa, esse anjo, da sua posição. Tanto que ele fala no Novo Testamento que a gente não deve, como igreja, votar num líder da igreja que seja novo na fé, para que ele não sofra essa condenação do diabo. E essa condenação do diabo é o orgulho, porque o orgulho vai levar essa pessoa, por causa desse cargo, dessa posição, vai agir com orgulho, vai agir com soberba, vai querer aparecer, vai agir com arrogância, e Deus vai ferir essa pessoa. Então era melhor que a igreja, quando é uma igreja sábia, não votar numa pessoa para liderança que seja um novo na fé, alguém que há pouco tempo entrou na igreja, porque isso vai trazer consequências, porque nós sofremos a respeito desse veneno da antiga serpente. Vamos voltar um pouquinho ali no capítulo 26, que é uma ilustração fantástica, essa ilustração do capítulo 26, da história do rei de Tiro, da cidade de Tiro. Vamos ali para o capítulo 26, vamos ler juntos também, do verso 1 até o verso 5. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, e eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, farei subir contra ti, como faz o mar subir as suas ondas. Destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, eu e o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Então, aqui tem uma ilustração que mostra que a palavra de Deus não falha, mas que nós temos dificuldades em relação à palavra de Deus por causa da questão do tempo e de detalhes da palavra que estão escritas, que quando a pessoa está fazendo a sua crítica
e quando está fazendo a sua leitura, ela não percebe alguns detalhes. Então, aqui ele diz assim que Tiro e a cidade de Tiro, o rei de Tiro e a cidade de Tiro, fizeram a maior festa quando Jerusalém caiu. E aí disseram: bem feito, agora nós vamos ficar ainda mais ricos, porque em vez de Jerusalém receber esses mercadores, porque do Oriente, do Sul, da África, quando eles tinham que ir para a Europa, tinham que passar por ali. Quando vinham os mercadores da Europa e iam para a África ou para a Ásia, regiões próximas dali, tinha que passar por Jerusalém, e era um grande comércio. Jerusalém tinha a facilidade de ganhar dinheiro nisso, mas como o povo de Israel tinha pecado, Deus puniu também o seu povo, puniu os seus filhos, e eles sofreram na mão de Deus. Mas quando o incrédulo achou que isso era maravilha e começou a festejar essa desgraça que veio ao povo de Deus, Deus não gostou disso. Deus é zeloso, ele ouviu essas coisas e aí ele colocou algumas palavras bem complicadas para Tiro e para o rei de Tiro. Ele diz: eu vou fazer de vocês levantar nações contra vocês, como as ondas se levantam uma após a outra, sem sossego. Eu vou colocar abaixo as suas torres, eu varrerei o seu pó, farei dela uma penha descalvada, no meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo contra as nações. No verso 7 ele fala a respeito de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que viesse e fizesse guerra contra Tiro, contra essa cidade. E foi o que aconteceu. Mas quando Nabucodonosor invadiu, eles fugiram, e ainda conseguiram muitos sobreviver aos ataques de Nabucodonosor. Ele conseguiu destruir a cidade, mas ele deixou assim as construções na sua maioria em pé. E mais tarde então Tiro reconstruiu a sua cidade, não ali, mas alguns quilômetros, ou 1 quilômetro de distância, eu não lembro agora de cabeça quanto, daquele lugar para dentro do mar. E eles construíram numa ilha a cidade de Tiro e fortificaram, fizeram seus muros altos lá, sua fortaleza, e se tornaram ainda mais poderosos com o tempo. E aí um leitor da Bíblia, desavisado, que não olha detalhes, começou a fazer crítica, mas Deus não cumpriu a sua palavra. Deus disse que não ia sobrar nada. Deus disse que eles iam estender as redes, que ia se tornar uma pedra descalvada, assim como se fosse uma pedra sem nada, careca. E não aconteceu isso. Não tinha como estender as redes para pegar peixe ali, porque tinha as construções ainda. Tinha muros, tinha casas, tinha paredes ainda em pé, templos ali, estava tudo ali ainda, e Nabucodonosor não derrubou nada. Então a palavra de Deus não se cumpriu em parte, mas na verdade estava se cumprindo literalmente, porque era a primeira onda, de acordo com a palavra de Deus. Ainda não tinha vindo as outras ondas contra Tiro. E se a gente prestar bem atenção, demorou aproximadamente 200 anos para acontecer o cumprimento da palavra de uma forma total. Porque passou o Império Babilônico, veio o Império Medo e Persa, e aí veio o Império Grego, e Alexandre o Grande veio ali,
e estava determinado em avançar para dentro da cidade de Tiro. Então eles tinham que passar por uma parte do mar até chegar na cidade de Tiro. E aí o que Alexandre o Grande fez? Ele foi pegando com as próprias mãos de todo o seu exército, foi pegando pedras, tijolos, areia, tudo que tivesse naquela cidade, entulho, e eles foram fazendo uma estrada no mar, até chegar naquela ilha. Isso eles fizeram, e eles invadiram a cidade de Tiro, e eles venceram a cidade de Tiro. Mas o que eles fizeram com isso? Eles arrastaram cada areia, eles arrastaram cada pedra, eles arrastaram cada tijolo, cada madeira, o que fosse eles arrastaram dali e levaram para fazer aquela passarela. Então, aproximadamente 200 anos depois, cumpriu-se a palavra exata desse texto, porque agora estava tudo liso ali, e realmente se tornou um lugar para se enxugar redes. E até hoje, se você for turista e for para lá, e muitos turistas cristãos vão para lá, enxergam essas redes hoje lá sendo estendidas naquele lugar onde era a cidade de Tiro. Hoje não foi reconstruída, porque Deus disse que não seria reconstruída. E ainda mais, é um lugar descalvado, é um lugar onde se enxuga redes naquele mesmo lugar, e a palavra de Deus, ela se cumpre à risca. Eu queria chamar muito a atenção sobre a palavra de Deus, ela se cumprir à risca plenamente naquilo que foi planejado por Deus. Não muda a 1 centímetro, nem para a direita e nem para a esquerda, cumpre literalmente a sua palavra. Então a gente precisa prestar muita atenção na palavra e detalhes, porque muitas vezes a gente passa por cima de alguns detalhes e a gente quer que a palavra de Deus se cumpra do jeito que a gente está olhando e não do jeito que Deus olha a sua palavra. Por isso dá tantas divergências, por isso dá tantos problemas de interpretação das Escrituras. E como Deus, Ele vê com importância essa questão de passar 200 anos da primeira onda para a segunda onda, ou eu não sei se teve outras ondas no meio, mas pelo menos eu sei que Nabucodonosor foi a primeira onda, Alexandre o Grande foi a última onda. E essa palavra se cumpriu à risca. Só que Deus vê como uma coisa importante esse tempo, onde você vai viver ali nesse tempo, você vai ouvir a crítica e você vai ouvir a palavra dizendo assim, a palavra das pessoas dizendo, mas não se cumpriu do jeito que está escrito ali. Nabucodonosor não fez uma pedra descalvada, não virou um enxugadouro de rede. Então vai haver um tempo que você vai ouvir críticas, e Deus acha isso muito importante, porque desenvolve os músculos da nossa fé, desenvolve uma resistência. Deus não se importa com esse bullying. Nós vimos isso no estudo de Abraão, porque ele passou a maior parte dos anos da sua vida ouvindo bullying, e ele se tornou assim um mourão, ele se tornou um cerne por causa disso. Então, por todos os anos que ele foi sofrendo molestações, críticas, zombaria, Deus foi preparando o seu filho para se tornar um cerne, tanto que Abraão é chamado o pai da fé. O seio de Abraão é o lugar onde os filhos de Deus vão morar após a morte, após a passagem daqui para frente. É chamado seio de Abraão. Deus não faz as coisas por acaso, e Deus não dá um fardo que a pessoa não possa carregar. Muitas vezes a gente só não tem coragem, não se prepara para esses fardos. Então eu queria assim lembrar os irmãos que todos nós sofremos desse veneno da antiga serpente,
que estava lá no jardim do Éden, que aquele anjo ungido estava lá, mas ele já tinha se voltado contra Deus, e ele continua fazendo a sua semeadura de indiferença, incredulidade e dúvida, e assim como ele usurpou a posição de Deus, ele colocou essas expressões para Adão e Eva: como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal, como Deus. E ele sempre vai continuar fazendo isso. E quando esse veneno foi espalhado por toda a raça humana, porque todos nós nascemos de Adão, todos nós temos orgulho, todos nós temos os nossos complexos de superioridade, complexos de inferioridade. Tem uma irmã muito querida da nossa igreja aqui, e ela estava contando o testemunho dela, um testemunho muito bonito também. Ela fala que quando ela era menina, o seu pai era bêbado, e ela sofreu muito com isso. Houve muita violência, muita cobrança, e toda vez que ela sofria em casa, ela se sentia bem com o sofrimento, porque aquele sofrimento aliviava a sua culpa. Ela tinha que cuidar dos seus irmãos mais novos, e ela colocava os seus irmãos mais novos dentro do guarda-roupa, porque ela tinha medo que as vacas comessem esses irmãos mais novos. Tal é a luta interna emocional, e o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Quantos de vocês têm experiências? Quantos dos irmãos têm lutas, e se olhar para trás, tem armadilhas que esse príncipe das trevas colocou? E na verdade o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade é tudo a mesma coisa. É o efeito colateral do orgulho. É a mesma moeda, só que é um lado da moeda e o outro lado da mesma moeda. O complexo de superioridade e inferioridade é a mesma moeda, é o efeito colateral do orgulho, desse veneno da antiga serpente dentro da raça humana. Então, Deus, ele convida você com os teus complexos, com os teus problemas, e ele sacrificou o seu filho lá na cruz, para levar sobre si a minha culpa, a tua culpa, aquela culpa que a pessoa carrega, e ela acha assim que com algum sofrimento que ela passa, alivia um pouco essa culpa. Essa culpa Jesus levou sobre si lá na cruz. É como foi orado: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E o homem procura essa paz na bebida, o homem procura essa paz no sexo, o homem procura essa paz numa empresa que dê muito dinheiro, que seja rendável, na política, no poder. Você percebeu que ele fala que Deus tinha preparado joias preciosas para esses querubins estarem ali? Você viu assim que são joias caríssimas. Eu estava falando assim que essas joias caríssimas Deus fez dentro de um grande sol. É assim que a ciência fala. Num calor enorme que tem lá dentro do sol, esses elementos são criados. E aí, depois, numa expansão desse sol, quando ele deixa de ser o sol, alguma coisa vem aparecer no nosso meio. Diz alguns cientistas que a nossa Terra era parte desse Sol, de uma superestrela que expandiu e explodiu e virou o que nós temos hoje. Quando você cavoca, então você descobre essas pedras preciosas que foram feitas lá dentro desse Sol.
esse querubim, ele andava ali, Deus tinha preparado todas essas coisas bonitas para ele ver, admirar. Hoje se fala muito do nióbio que tem no Brasil, e é um motivo de corrupção, porque se vende isso e o povo brasileiro não sabe a cor desses metais caríssimos, que se usa numa turbina de avião, uma turbina a jato, que há um superaquecimento, e esse metal, ele não expande, ele não modifica, ele se mantém na sua temperatura, ele não superaquece, ele aguenta aquela temperatura, por isso se tornou um metal muito precioso, porque também ele foi fabricado num lugar de muito aquecimento, então ele aguenta calor muito grande. E disso poderia ser feita uma turbina de avião, mas diz assim, a gente lê em livros, em material, que 7% da população do mundo se acha dona da metade do nosso planeta. 93% da população do mundo fica com a outra parte. 7% fica com a metade de tudo. Quer dizer que esse orgulho faz com que a gente se torne um predador que destrói o próprio povo. A soberba elevou-se o coração, corrompeu o coração de algo que poderia ser feito, algo bonito, maravilhoso, se torna uma forma de poder, de estar por cima dos outros e pisar por cima dos outros. Eu sempre penso assim, enquanto a gente desperdiça comida, em outro lugar desse planeta outras pessoas vão estar passando fome na mesma proporção que alguns desperdiçam alimento, jogam comida fora, vem a pobreza para outros. Assim como o texto diz que essa ganância desse comércio, dessa riqueza, trouxe violência, assim também como na pornografia, que se tem em casa, que se tem no celular, que se tem na internet. A pornografia gera violência em casa, onde o homem espanca a mulher e faz da mulher um objeto por causa da pornografia. Assim também a ganância pelo dinheiro tem suas consequências, tem seus efeitos colaterais, como o texto diz, a violência. O desejo e o anseio e a necessidade de violência para preencher o vazio do coração. Pastor Maurício falou assim, que dentro de uma pesquisa que ele estava estudando, após uma pandemia dessa, a enclausuração das pessoas, a limitação das pessoas, após abrir tudo, as pessoas vão ter a tendência de avacalhar tudo, de fazer aquilo que não estava fazendo, de apodrecer-se espiritualmente, pecar em relação a todo tipo de pecado. Então a gente não tem muitas perspectivas boas e já tem aparecido novos vírus. Eu creio assim que é um tempo que a igreja precisa se dobrar diante do Senhor, porque muitas coisas estão se cumprindo na palavra e o povo de Deus precisa estar na presença do Senhor, porque o inverso do amor de Deus não é o ódio. O inverso do amor de Deus é a indiferença. E Jesus falou que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos, que é exatamente a falta do amor de Deus, é a indiferença, a frieza, não se importar com o sofrimento do outro, ou se importar, mas não ter atitudes em relação ao sofrimento do outro. E me chama a atenção que não tem nada mais divino do que a gente ser servo de todos.
Não existe nada mais belo do que a gente não ser nada e Jesus ser tudo em nós. Mas o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, a gente precisa derramar essa vasilha do que ela tem para Deus encher daquilo que Deus tem. E daí nós não queremos abrir mão das nossas coisas para ter a vida de Deus. E Jesus falou assim: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai achar a vida de Deus. Então o segredo é fazer na contramão do nosso orgulho, da nossa vaidade, daquilo que vem em primeiro lugar muitas vezes no nosso pensamento por impulso. Temos que reagir de uma forma diferente. Então eu queria chamar a atenção sobre a natureza das trevas, como um anjo de luz que Deus tinha feito perfeito, ele se tornou príncipe das trevas. Como um rei que Deus tinha dado tanta sabedoria, tanto poder, tanta capacidade, tanta formosura, se tornou uma desgraça, e a sua palavra veio como, a palavra de Deus veio como maldição para ele, porque sempre depois do orgulho vem a queda. A queda sempre vem depois do orgulho. O orgulho sempre precede a destruição. É assim que funciona, é assim que acontece. Por último, eu queria chamar a atenção assim dos nossos complexos, daquilo que a gente tem e que Deus tem nos libertado desse veneno da antiga serpente e dos seus efeitos colaterais. Porque a gente precisa saber de onde a gente saiu e relembrar de onde a gente estava para hoje poder servir ao Senhor. Abrir mão dos nossos castelos para receber o castelo que Deus está preparando, aquilo que Ele está fazendo. Então às vezes as pessoas estão dizendo assim: o melhor ainda está por vir, e você tem que fazer asseverações, você tem que falar isso em voz alta, você tem que crer que o melhor ainda está por vir. Só que as pessoas não querem dizer assim que o melhor que Deus fez por você é o sacrifício de Jesus, que você precisa se relacionar com este Jesus, que você precisa renunciar a tudo que você tem para se tornar discípulo de Jesus. Porque quando a pessoa está fazendo e falando isso, o melhor ainda está por vir, ela está fazendo um jogo psicológico na sua cabeça até que o seu subconsciente aceite e comece a acontecer esse complô do universo a teu favor. Mas não é Deus. Pode ser usado em nome de Deus, mas não é Deus, não vem da parte de Deus. Então a gente precisa prestar bem atenção em discursos bonitos que a gente ouve, mas que não vêm da palavra de Deus. Então, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O melhor que tem para nós sempre é você olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da tua fé. Nesses tempos de esfriamento, nesses tempos de tanta tecnologia e coach, Deus está chamando você a olhar para Jesus e não desviar os olhos de Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai se perder. É como se Ele dissesse: aprenda bem a nota verdadeira, estude bem a nota verdadeira, que quando vier uma falsa você vai perceber. Assim também é em relação à fé. Você olha para Jesus, você mantém os teus olhos em Jesus, e as distrações do mundo não vão te pegar. As mentiras desse mundo e das tecnologias, das religiões e de toda essa comunicação não vão te pegar. Vamos orar? Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê a simplicidade do Evangelho,
que nos dê, Senhor, o desejo de estarmos olhando para Jesus Cristo e encontrarmos em Jesus aquele que dá o contentamento, aquele que preenche o vazio do nosso coração, aquele que basta para nós, que não precisamos de outras coisas para sermos felizes. Somente Jesus Cristo é suficiente para nós. Só Jesus salva. A prova do amor do Senhor, do Criador por nós, é ter dado o seu Filho lá naquela cruz para morrer em nosso lugar. E que hoje nós podemos ter uma vida que olha para Jesus e podemos viver a vida de Jesus hoje, e que isso vai fazer sempre diferença. Se esse milagre de Jesus viver através de nós não acontecer, não vai ter outro caminho, não vai ter outra forma, não vai ter outro jeito, porque só existe esse caminho, só existe essa verdade, só existe essa vida. Dá, Senhor, que o teu povo não caia nessas armadilhas, para não sofrer com o esfriamento do amor, com a indiferença no seu coração. Muitas vezes tem vontade de fazer o certo, mas não tem o poder de fazer o certo. Como a tua palavra diz assim, que não tem poder contra a sensualidade. Tem um rigor poderoso, mas não tem o poder contra pecados sexuais. E eu oro, Senhor, para que a gente esteja olhando para Jesus Cristo, e Jesus Cristo esteja constrangendo o nosso coração, aquecendo o nosso coração e nos afastando daquilo que é mentira das trevas, porque ele pode se aparecer como um anjo de luz para nós, para nos enganar. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para Jesus Cristo e não desviarmos os nossos olhos de Jesus em momento algum, Pai. Abençoa a tua igreja dessa forma, que cada um aqui esteja realmente olhando para Jesus e esteja recebendo o poder de Jesus para ter uma vida de oração diária, uma vida de meditação na sua palavra diária, e aí possa ser com a sua vida um testemunho para os incrédulos, possa ser um testemunho com a sua vida para essa cidade de Chopinzinho, e aonde nós formos, Pai, possamos ser modelos, exemplos do tipo de vida que é lá do céu, Pai. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém.